Voltamos a apresentar a fantástica exploração em um circuito de bike pelo bairro e margens do antigo Rio Aleluia, em Passa Três, segunda e última parte. No arquivo anterior, iniciamos um circuito de pedal, usando como veículo uma velha bicicleta, pedalando pela região de Cesário Lange, tendo como ponto de partida a ciclovia, próximo ao centro histórico da cidade. Deste ponto, adentramos nos sertões, por um inóspito estradão de terra batida, até alcançar as margens do antigo Rio Aleluia. O agradável trajeto de percurso de pedal é repleto de bucólicas paisagens rurais, com sítios e pequenas chácaras de proprietários que parecem apreciar a quietude e o sossego. Pela longa estrada, vamos contemplando cantos de pássaros cortando o silêncio de uma região afastada dos grandes centros urbanos. Estamos agora no bairro do Aleluia, às margens do antigo Rio Aleluia, que serpenteia toda esta região. Aventureiro e curioso viajante, à procura de sensações mais puras, da mais plena liberdade. Abraça agora nestes ermos a poeira do caminho e a própria solidão. O peregrino encara agora a sua própria sombra, espelho fiel de tua alma. Parte etéreo e intransponível de si mesmo, refletidas ao chão, pelo poderoso raio apolíneo solar. Um silêncio completo reina em tua boca e contemplas calado a natureza neste agreste sertão e evoca vibrante a história das histórias das antigas terras sagradas de Passa Três, às margens do Rio Aleluia. Bom, galera, estou pedalando já faz 1h30 mais ou menos e explorando as imediações aqui do bairro do Aleluia. É bem interessante que a gente fez um trajeto vindo do centro histórico de Cesário Lange. A gente passou pelo bairro das Flores e ali tem uma bifurcação e pegamos o lado aqui do bairro do Aleluia. Bem interessante, é um bairro bem afastado, é um bairro sertanejo, né? Um bairro assim rural. E muito mato, muito estradão de terra, e isso que é bacana. Aqui ao fundo a gente já consegue vislumbrar aqui uma panorâmica de uma várzea bem legal, que é a várzea de rio também, né? Um brejão, né? Como a gente fala. E lá no horizonte é a Castelo Branco, passando lá muitos caminhões, ônibus, carros, enfim, né? Então a gente consegue vislumbrar aqui a Castelo Branco, de uma distância assim bacana, né? Um pouco distante lá da beira da rodovia, bem legal. Assim como a gente viu ali na placa, sinalizando realmente que indo aqui reto esse estradão, a gente vai conseguir acessar então a Castelo Branco lá na frente, mas é longe daqui, não é perto não. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é só percorrer mesmo uma pequena parte das imediações aí do Rio Aleluia e mostrar a região para vocês, deixar arquivado aqui no canal como mais uma conquista. Então é isso, primeiro estou fazendo essa explanação e a gente continua conversando na sequência. Valeu!
Bom, então cheguei aqui na outra margem do rio Aleluia, bem legal também. Já deixei a minha bike ali na sombra e mostrar para vocês aí a beleza do rio, ó. Um rio bem largo, ó, bem legal, as margens assim é bem larga de um lado para o outro, deve dar aí quase uns 5 metros, 4, 5 metros aí de um lado para o outro de margem. Então é um rio bem largo, bem legal. O interessante é que esse rio, ele como ele corta a região, né, ele está próximo aqui também a Castelo Branco, pelo que eu vi, assim como o rio Guarapó, que é o primeiro rio que a gente vê quando está vindo para cá. Então a gente vê o rio Guarapó, o rio Aleluia e depois o rio Ribeirão da Onça, que é o terceiro rio, que está mais lá para o sertão, né? Então é bem legal. Eu vou estar descendo aqui as margens, aqui está melhor do que onde eu estava mostrando, aqui está bem mais aberto, mais limpo, né? Entre aspas, é claro, porque lá onde eu estava muito perigoso de cobra, aranha, tinha muito lixo perto também, então não estava legal, debaixo da ponte lá onde eu filmei num primeiro momento. Agora aqui já está mais tranquilo, vou mostrar para vocês, eu vou tentar descer aqui. E lá embaixo a gente retoma nossos assuntos aí, ok? Então vem comigo aí. Se a gente cair, do chão não passa, né? Já vou adiantar, porque às vezes acontece, né? Vem comigo, mas tá de boa. Aí, galera, muito bacana aqui. Bem legal aqui, hein, galera? Então, é isso aí. Vamos continuar. Eis o rio Aleluia. No silêncio de suas margens estão gravadas as memoráveis tardes calorentas intercaladas de um frescor nostálgico do passado. A história e as lendas se misturam aqui nas narrativas tropeiras, que foi herança aos primeiros caipiras dos sítios mais remotos que existem nesta região, que em noites de junho se reuniam em festas juninas, para celebrar em festa a noite de Santo Antônio, de São João Batista e de São Pedro Apóstolo. Eram fazendeiros e proprietários de sítios dos mais abastados. Há relatos de aparições, de assombrações, chamadas por essas bandas de jacarandé ou carambé, nomes indígenas relacionados a uma espécie raríssima de raposa do mato, muito arisca e ágil, que atacava em matilha as suas vítimas, principalmente galinheiros mal protegidos de sítios mais afastados. Essas raposas ou lobos do mato atacavam também aves e pequenas criações. A lenda que nos arredores às margens do rio Aleluia se mistura com os relatos reais, onde antigamente as suas ações enchiam de mistérios as almas dos caipiras mais antigos, associando fatos com o sobrenatural. Sitiantes mais antigos e também fazendeiros da Casa Grande reinavam por estes ermos sertões e por essas bandas do bairro do Aleluia, nos obscuros tempos da Inhaxica Braba. Entre alguns destes proprietários famosos, há registros apresentados pelo insigne historiador, o senhor Júlio Manuel Domingues, infelizmente falecido em 17 de agosto de 2020, aos 85 anos. Segundo consta em sua obra Porangaba Antiga, tinham propriedades nessa região por volta de 1823 os seguintes proprietários: José Vieira de Miranda, Antônio Rodrigues da Rocha, Domingos Carneiro da Silva Braga, Francisco Pires de Camargo, Fortunata Maria de Oliveira, Carlota Carolina Carneiro, Maria Escolástica Mascanheiras, Antônio Albano de Oliveira Rosa,
e Felipe de Campos Bicudo. Todos estes nomes citados tinham escravos africanos no tempo da Inhaxica Braba, trabalhando em suas propriedades rurais na região. A maioria desses fazendeiros tinham também propriedades na cidade de Tatuí, que na época era um epicentro metropolitano expressivo na boca destes sertões. Tatuí, em um passado ainda mais antigo, era conhecido e citado como Terra dos Tatus. Muito ao contrário do que julgam e pensam muitos dos nossos contemporâneos, o tempo antigo não era uma história descontinuada de conhecimentos atrasados e atrelada em uma ignorância imaginária. Ao contrário, havia muita bravura, heroísmo, luta e fibra de valentia, além das devoções religiosas voltadas para a antiga tradição católica. Havia neste passado uma nostalgia que dificilmente vamos chegar sequer a imaginar toda a beleza do sertão antigo. O antigo rio Aleluia é um testemunho de um tempo que o mundo já esqueceu, mas que pode ser evocado em momentos de boas reflexões. Bom, então é muito importante a gente estar fazendo neste primeiro momento essa contextualização aqui nas imediações das margens do rio Aleluia, explorando esse lugar aqui, mapeando ele legal para futuramente a gente voltar aqui com mais profundidade no sentido de explorar a sua história, né? E aí fazer um vídeo mais robusto. Mas hoje, nesse primeiro momento, é uma coisa rápida, a gente está passando e explorando o lugar. Então eu quero estar mostrando para vocês aí, rapidinho, é claro, a beleza das margens do rio. Quero contextualizar aqui que minha mãe, num passado remoto, né? Minha mãe, ela quando era bem jovem, ela vinha muito às margens desse rio aqui. Ela sempre falava para mim desse rio. É um rio assim que marcou muito também a infância da minha mãe, porque ela sempre dizia desse rio, desse bairro aqui. Tinha muitos parentes aqui, conhecidos antigos aqui no bairro do Aleluia, e ela sempre contava pra gente sobre as pessoas que aqui moravam, como isso aqui era antigamente, né? Isso aqui era bem ermo, a vida era difícil nesse sertão, porque é bem afastado, né? Então a minha mãe, ela sempre falava do bairro do Aleluia, que ela vinha de a pé lá do Rio da Várzea até esse bairro do Aleluia. Ela e os irmãos dela, as irmãs dela, minha avó, meu avô, maternos. Então eles tinham muitos conhecidos aqui no bairro do Aleluia. Meu avô, Joaquim de Paula Rodrigues, que morou no Rio da Várzea um bom tempo, né? Ele também sempre falava deste lugar aqui. Deixa eu vir mais para cá, porque tem um tronco aqui de árvore, está atrapalhando. Espera aí, vem aqui, aqui está melhor. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou falando aqui no selfie de costa para o rio. Tem que tomar muito cuidado para não se atrapalhar, né? Então é interessante contextualizar isso que eu estou falando também. Então é gratificante estar aqui com vocês, apreciando então esse rio sereno, esse rio calmo, pelo menos hoje, né? As águas estão calmas e bem legal. Como eu falei, a margem de um lado a outro vai variar de 4 a 5 metros, dependendo do local que a gente tiver, né? Ali, por exemplo, tem muito mais de 5 metros. Ali na frente deve ter quase uns 10 metros de um lado a outro. Então é um rio bem largo, de grande importância aqui para a região também. Contextualizando este rio com mais dois que eu já falei, que é o rio Guarapó e o rio Ribeirão da Onça. Então no total 3 rios, ou seja, Passa Três, as origens aí toponímicas da história de Passa Três. Assim que inclusive eu escrevi um livro, né, chamado História Sagrada das Terras de Passa Três. Dei exatamente esse nome por causa da questão desses rios aí, que é muito interessante, ok?
Bom pessoal, então apresentei para vocês aí algumas imediações aqui da margem do rio Aleluia. Felizmente o rio está um pouco poluído e não é mais aquele rio vivo, cheio de peixes e alegre como era no passado. Ele está um pouco degradado devido àquilo que eu já falei, que é a devastação ambiental que tomou proporções assustadoras também no interior do estado de São Paulo, infelizmente. Mas vamos em frente e lá a gente continua conversando. Ok. O antigo bairro do Aleluia está no meio de uma rota tropeira, tendo no centro o rio Aleluia como toponímico desta obscura região, que interliga Tatuí até Porangaba. Estamos no meio do sertão, entre as cidades de Quadra, Porangaba, Torre de Pedra, Guareí, Bofete, Pereiras, Cesário Lange, Laranjal Paulista, Conchas e Tatuí. Bom, então a gente apresentou aqui as margens do rio Aleluia e suas imediações. É claro que esse vídeo é uma prévia para um vídeo maior e mais longo, mais demorado, mais aprofundado no futuro. Hoje é apenas uma prévia onde a gente está fazendo alguns apontamentos que são interessantes para deixar aqui no canal. E no retorno aqui à cidade de Passa Três ou Cesário Lange, a gente parou aqui um pouquinho nessa sombra para descansar e há uma capela aqui atrás de mim, bem interessante, não dá para entrar nela porque ela está numa propriedade particular. Mas eu parei só para mostrar mesmo para vocês, para contextualizar aquela questão que a gente já falou aqui no canal, daquelas capelas de beira de estrada, que são bem interessantes. E há todo um contexto histórico, de tradição, muito antigo por esses sertões. Então estou mostrando a capela rapidinho aí. Talvez ela esteja um pouco escura devido ao sol estar lá atrás, então está fazendo sombra, né? Mas é uma coisa rápida, básica. Não vou me aprofundar mesmo porque eu não sei do que se trata, qual a consagração dessa capela, etc. Mas é mais para mostrar mesmo o lugar. Tem muito passarinho cantando aqui, muito pombo do mato, muito gado, alguns sítios e pequenas fazendas também, bem legal, algumas chácaras. Cachorros latem a gente quando a gente passa, eles latem para a gente assim na beira da estrada, é bem legal. Tem muita galinha, muito animal aí, animal rural, né? Bem legal. Então estou mostrando rápido aí. Só correndo o vídeo aí rapidinho. Olha que bacana.
Tem que tomar cuidado aqui para a gente não confundir os caminhos e aí escurece, a gente fica perdido, né? Então tem que dar uma pedalada, a gente deve estar por baixo aí, uns 8 quilômetros de distância até chegar em Passa Três, ok? Então é isso aí, galera. Valeu! Nossas origens regionais desses sertões vêm de um contexto tropeiro que seguiam do sul do Brasil antigo até o epicentro das tropas, em Sorocaba. As tropas de cargas eram antigamente o único meio de transporte para a chegada das mercadorias relevantes para todo este fim de mundo. Porangaba e Tatuí estavam na rota tropeira e os caminhos eram extremamente rudes, em uma jornada extremamente cansativa, debaixo de um sol escaldante e forte. As tropas então procuravam margens de rios para uma parada de descanso e abastecimento de água, e o rio Aleluia era o segundo rio deste percurso extenso, que chegava a durar até 3 dias. Carregavam café, algodão e cereais, e traziam também sal, açúcar, óleo, farinha de trigo, azeite, fumo, aguardente, tecidos, etc. Nas antigas paradas de pernoite, nos acampamentos dos tropeiros antigos, em volta da fogueira contavam causos de assombrações no meio da escuridão, o que reforçou a tradição de contar histórias. Bom, então estou encerrando este vídeo, este pequeno vídeo, né? Estou encerrando aqui nas imediações aqui desse circuito que a gente fez procurando as margens do rio Aleluia, mostrando para vocês paisagens rurais muito bonitas, bem calmas, bem legal, e vamos apreciar tudo isso. E em breve, futuramente, não sei quando, a gente vai um dia voltar aqui com mais tempo e fazer um vídeo mais robusto, com mais aprofundamento. Então fica aí a dica, né, do canal, curtam esse vídeo, apreciem ele, que é bem legal. Esse circuito que a gente está fazendo aqui no bairro do Aleluia, saindo aqui agora no bairro do Bueirinho e retornando para Passa Três, Cesarulange. Então quero fechar esse vídeo mostrando essa paisagem ao meu fundo aí, bem legal. Lugar assim realmente fantástico nessa tarde de inverno, mas aqui tá calor, isso que é legal. Então aqui é minha bike, total liberdade, total plena liberdade, né? Vamos falar assim, né? Em poder pedalar nesses locais aqui, bem tranquilo. Só que tem aquele detalhe, são estradões de terra bruta, terra batida, tem muita pedra. Às vezes em algumas tomadas de cena a câmera tremeu um pouquinho, mas é inevitável. E também pode ser que saia aí de fundo um pouco de barulho de vento, porque está ventando também, né? Mas isso é inevitável, é assim mesmo. Então é isso aí, pessoal, valeu!